pudesse iluminar sua mente e seu coração, para que você entendesse esse texto e se apropriasse dele pela fé, para que você fosse transformado pelo poder de Deus numa nova criatura. Antes de nós começarmos, eu quero mais uma vez orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos comigo. Nosso Deus bondoso, sou imensamente grato ao Senhor por hoje à noite, por essa oportunidade de sentar com a igreja aqui, diante do Senhor, da Tua Palavra, e juntos lermos a Palavra e tentarmos entender aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Ó Senhor, com todas as minhas limitações, eu suplico ao Senhor graça sobre graça, para que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, a fim de que aqueles que já conhecem o Senhor como Salvador, possam fortalecer cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não têm essa certeza, possam ter hoje à noite, de que, de fato, o Senhor é um Deus Salvador, que tem nos oferecido um presente maravilhoso. Ajuda-os a entenderem essa palavra pelo poder do Teu Espírito, e a se apropriarem desta palavra salvadora. Obrigado pela igreja, obrigado por aqueles que estão aqui, aqueles que porventura não puderam estar hoje à noite. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, Pai nosso que está nos céus, possa abençoar a vida de cada um dos Teus filhos. É o que nós pedimos, oramos nessa noite, colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Começa aí no versículo 3, Tito. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, a minha é NVI, mas não fica preocupado que é de fato a mesma coisa, tá? Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero, diz o apóstolo Paulo para Tito, que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez, e uma segunda também. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma, está condenado. Como eu falei, eu quero apenas fazer algumas perguntas para esse texto, e juntos a gente vai entendendo aquilo que é a palavra de Deus está ensinando para nós nesta noite. Primeiro, o que Deus fez por nós nesse texto? Vocês podem participar, pode fazer pergunta, tá? O que Deus fez por nós? Enviou seu Filho, nos deu salvação, é isso que o texto está dizendo, tá? Lá no meiozinho do versículo 5, ele diz assim, olha, se você quiser fazer um círculo em volta dessas três palavrinhas, Ele nos salvou. É isso que esse texto está dizendo. Tudo isso que Paulo está falando, ele está com essa proposta. Deus é um Deus salvador, Ele nos salvou. Vocês se lembram quando o anjo falou para José que ele podia ficar tranquilo, que Maria não o havia traído, que ela tinha concebido pelo poder do Espírito Santo, e ele fala assim, olha, você vai ter que dar o nome nesse menino que vai nascer de Jesus. Não pode ser Joaquim, não pode ser Pedro, não pode ser Marcos, tem que ser Jesus. Vocês lembram disso? Então ele diz assim, olha, ela dará à luz um filho, e você, responsabilidade dos pais naquela época, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados. Observa bem, o anjo está dizendo que Jesus, aquele menino que iria nascer, iria ser o salvador do seu povo. O nome Jesus, Jesus, significa Javé, o Senhor é salvação. Já pensou Maria chamando Jesus? Javé é salvação, vem aqui, vem lavar os pratos para a mamãe, filho, vem. Menino ia jogar bola, né? Eu acredito que ninguém gostava de chamar Jesus para jogar bola. Eu também era assim. Quando eu era o dono da bola, não, era eu e mais 5. Vamos lá, gente. Mas quando você é ruim de bola, ninguém quer te escolher, não é verdade? Quando eles iam escolher Jesus, ele era o último. Javé é salvação, vamos jogar com a gente aqui agora. Esse nome ficava impregnado na mente, no coração das pessoas. Então, o que Deus fez por nós? Ele nos salvou. Segunda pergunta. Por que nós precisávamos de salvação? Talvez essa seja a grande questão das pessoas. Nós nos sentimos tão bons. A gente não mata, não rouba, a gente não deseja o mal para ninguém, nunca adulterei. Por que eu preciso de salvação? Olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo 3. Vai falar da necessidade do porquê Deus teve que nos salvar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em primeiro lugar. Ele diz assim, olha, ele está escrevendo para crentes. Então ele tem que apontar para um momento, para um passado, quando eles não eram crentes ainda. Então ele diz assim, houve tempo em que nós também. Ele está dizendo isso para referir-se aos que ainda estão vivendo no pecado. Então ele está dizendo, gente, olha, a verdade é que nós também, e ele aponta então para o passado, antes de nós conhecermos a Cristo. Olha o que ele diz, éramos. Ele está falando do nosso ser. Ele não está falando de práticas, que você mentia, que você roubava. Ele está falando daquilo que nós éramos em natureza, no nosso ser, na nossa essência. O que nós éramos? Ele usa 2 adjetivos na língua grega, que foram traduzidos para insensatos. Essa palavra insensato, nous, na mente, no grego, é mente. E o que Paulo está dizendo é que na mente, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos cegos, tolos, insensatos. As pessoas falavam de Jesus para nós e nós rejeitávamos isso, nós não entendíamos. O meu irmão José foi o primeiro a se converter em casa, e nós zombávamos dele, quando ele falava que tinha crido em Jesus Cristo. Nós queríamos curtir a vida, porque não entrava na nossa mente nenhuma verdade, nenhuma luz, porque nós estávamos cegos. 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo diz, olha, se o nosso evangelho está encoberto, é para quem? Para os que se perdem, porque há uma operação de Satanás na vida deles, e Paulo diz assim, nos quais, os incrédulos, o Deus desse século fez o quê? Cegou o quê? O entendimento, para que eles não entendam a luz do evangelho da glória de Cristo. Desobedientes, era uma outra característica nossa, antes de conhecer a Jesus. Essa palavra, esse adjetivo descreve uma natureza rebelde contra Deus, de empunhar os punhos assim e dizer, não me interesso pela sua vida e nem pelo teu plano para mim, eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho melhor. Mas ele prossegue, e agora então ele vai dizer, porque aquilo que nós éramos, dá frutos. Então nós éramos insensatos e desobedientes, e por causa disso, olha o verbo, vivíamos. Há uma verdade que o crente não vive mais dessa maneira, mas nós vivíamos. Como que nós vivíamos? Ele diz aí, enganados. Quantas vezes esse homem foi a pé até a Água Suja, achando que estava agradando a Deus? Quantas vezes eu vi pessoas penando no caminho, com os pés todos desfolados, machucados, e você chegava lá naquele lugar todo arrebentado, cansado, aí você ainda tinha que subir não sei quantos degraus, e andar numa fila quilométrica para ir lá e beijar uma santa, acreditando que aquilo de alguma maneira iria nos ajudar. Paulo está dizendo, é porque nós estávamos enganados, porque nós éramos cegos, tolos. E ele diz mais, estávamos o quê? Escravizados. Olha no versículo 3, vai marcando aí, riscando a sua Bíblia.
éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados. Nós éramos escravos do pecado. Sabe? Você não tinha força para sair do pecado, porque o pecado era um senhor na vida e ainda é na vida daquele que não tem Cristo Jesus como Salvador. Então, enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. A ideia é de que a nossa natureza, a nossa carne clamava por ser satisfeita por vícios, e nós não tínhamos como dizer não, porque éramos escravos. Mas ele vai mais fundo. Ele diz, mais uma vez usando o verbo no passado, vivíamos na maldade e na inveja. Eu acho interessante quando eu converso com pessoas que elas falam assim, Tistão, eu não tenho inveja de ninguém. Porque isso faz parte da natureza humana. Isso é por causa do pecado. E Paulo diz, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O incrédulo, ele não tem a capacidade de Deus de amar. E nós não tínhamos isso. Mas algo maravilhoso aconteceu. Qual é a fonte da nossa salvação? Nós cantamos hoje à noite. Qual é a fonte da nossa salvação? Qual é a origem da salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz. Versículo 4. Veja lá. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram o quê? A bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido a sua lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele, Deus, derramou sobre nós ricamente, generosamente, por meio de quem? Qual é a fonte da nossa salvação? O Deus Trino. É por isso que quando nós batizamos pessoas, nossa igreja faz questão de mergulhar o pecador que se arrepende 3 vezes, dando ênfase em cada pessoa da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que Paulo está ensinando aqui. Deus, o Pai, é o nosso Salvador, mas o Espírito Santo é o nosso Salvador também, porque a obra dele é entrar na nossa mente e fazer com que a gente entenda a mensagem da salvação, que nós entendamos. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do julgamento final. E quando ele nos convence, ele move o nosso coração na direção de quem? De Jesus Cristo. E nós olhamos então para a cruz e entendemos que ali o nosso Deus entregou o seu Filho e manifestou a sua ira contra o pecado. Qual é a fonte da nossa salvação? O Deus Trino. Por isso ele mesmo diz assim, para os judeus que haviam rejeitado andar nos caminhos de Deus e buscado a andar em caminhos de idolatria. Através do profeta ele diz assim: ignorantes, Deus quem está falando isso? Ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira. Isaías, ele ficou cansado e triste de ver aquelas procissões religiosas na época dele. As pessoas carregando seus ídolos. No Brasil não é diferente. De tempo em tempo nós vemos essa idolatria das pessoas reunidas em milhões e milhares de pessoas carregando seus ídolos. E Deus está dizendo, isso é uma ignorância. Deus não está xingando as pessoas. Deus está dizendo que está faltando o quê? Entendimento espiritual. Como nós também antes éramos assim. Mas ele diz, olha, ignorante também é essas pessoas que levam essas imagens, que oram a deuses que não podem salvar. E Deus faz um desafio para essas divindades. Ele diz assim, declarem o que deve ser. Vocês são deuses, então fala a respeito do futuro. Façam profecias para que o meu povo possa crer. Apresentem provas de que vocês são deuses verdadeiros. Que eles juntamente se aconselhem, que há muito predice isso. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu? O Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim.
Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é a fonte da nossa salvação. Agora, a minha pergunta terceira é o seguinte: como que Deus preparou a salvação para nós? Qual que é a base da salvação? 3 pulinhos? É fé. Mas nem é a fé em Jesus que é a base da salvação. A fé é o quê? É um instrumento que recebe. A base é aquilo em que está apoiado a nossa salvação. E o texto nos ajuda. Eu quero que você fale isso bem forte comigo. Vamos lá? Não. De novo. Não por obras de justiça. Então, olha, tem uma música que eu queria falar para vocês. É preciso, lá fala que no céu só vai ter gente fiel. Vocês conhecem essa música? Eu não conheço não, mas eu ouço ela. No meu rádio tem, no meu pendrive, quando eu estou dirigindo, tem muitas músicas, e eu vejo essa, eu falo, gente, misericórdia. Lá no céu só vai ter gente fiel. Isso é obra. Você não é salvo porque você é fiel. Não, mas é porque eu tenho uma fé porreta. A fé não costuma falhar. Isso é obra. Não, mas porque eu sou uma pessoa boníssima, não desejo mal para ninguém. Veja, quantos atos de justiça nós poderíamos citar aqui. E a Bíblia diz que nós somos salvos, a base da nossa salvação não é por mérito, não por obras de justiça, praticadas por nós. Mas, aí ele faz um contraste. Ele tira o seu foco dessa vontade de fazer algo para ser salvo, porque você não é capaz, e coloca então na base, mas segundo a sua misericórdia. Aí está a base da nossa salvação. Deus, Ele nos salvou, não porque nós éramos bons, não porque tínhamos condições de ser salvos, Ele não providenciou uma salvação para que nós a desenvolvêssemos. Ele olhou para nós miseráveis, cegos, ignorantes, e Ele então agiu com sua misericórdia para nos salvar, de acordo com o que o texto diz. Ele nos salvou por causa da sua misericórdia. Essa é a base. E mais, o texto diz assim, vamos lá comigo. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. 5. Não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia. Agora, minha quarta pergunta: o que Deus fez em nós? Preste bem atenção. O que Deus fez não por nós, mas em nós, para podermos ser salvos? Alguém pode ser salvo por si só? Não. Por quê? Somos cegos. Estamos mortos espiritualmente. Nós não temos condições de dar um passo na direção de Deus, a menos que Deus faça algo em nós. E aí entra o papel de quem? Do Espírito Santo de Deus. Não pode. Essa é a grande verdade. O cara que está se salvando. A verdade é que a Bíblia não diz que nós estamos nos afogando, ele diz que nós estamos afogados. Nós estamos mortos. Mas olha o que Deus fez. Ele produziu em nós o novo nascimento. Gente, você não é uma guariba de Deus. Sabe quando você quer vender o carro e você leva lá para o Ronibel e fala: Ronibel, dá uma guariba aí no carro. Você não é uma guariba. Você é uma nova criatura. Deus não vê cada um de nós mais como velho Eurípides, como velho João, como velho Ademar, Maria, Inês. Nós somos uma nova criação de Deus. Vocês entenderam isso? Você precisa crer nessa verdade. Aos olhos de Deus, Ele agiu na sua vida para produzir em você uma nova criatura. Porque aquela velha criatura estava morta em delitos e pecados. Era ignorante, cego, incapaz de escolher a Deus. Então é isso que o texto está dizendo. Não por causa de atos de justiça. Deus fez isso por causa da sua misericórdia. Versículo 5, lá na parte B do versículo. Ele nos salvou pelo lavar
regenerador. Essa palavra regeneração é a mesma palavra, ou é o mesmo contexto em que, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, lembra disso? E ele falou assim: olha, o senhor deve ser realmente alguém que veio de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres. Os milagres, os sinais eram evidências para o povo de Israel de que Jesus era o Messias prometido. E Nicodemos era um estudioso da Bíblia. E ele começou a observar Jesus curando cegos, aleijados, Jesus fazendo sinais que ninguém podia fazer. E ele falou: esse cara tem que ser o Messias. Mas ele tinha medo, ele era um fariseu. Ele tinha medo de ser expulso da sinagoga. Então, de noitinha, quando ninguém estava vendo, ele foi ter com Jesus uma audiência particular. E ele diz: olha, o senhor tem que ter vindo de Deus, porque ninguém pode realizar esses milagres. E Jesus foi direto com ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus está falando para ele que ninguém pode entrar no reino de Deus se não for por um novo nascimento. E a gente entende que Nicodemos entendeu essa mensagem. E ele, de fato, mais para frente, ele creu em Jesus. A Bíblia está dizendo que Deus nos lavou. Esta é a realidade. O Espírito Santo nos regenerou e renovou a nossa vida. Agora a gente tem prazer de estar na presença de Deus, a gente tem prazer de estar na presença um do outro, porque nós somos uma nova criação. As coisas antigas passaram. Na nossa vida tudo se fez novo. O batismo não salva ninguém, mas ele é uma figura desse novo nascimento. Quando você desce as águas do batismo, aquelas águas, figura, lavam você dos seus pecados. Figura, porque a verdadeira lavagem, quem deu? O Espírito Santo. Então você é uma pessoa lavada, você é uma pessoa totalmente perdoada, livre de culpa e isento de condenação, por causa desta obra maravilhosa que Deus fez na sua vida. E diz que ele derramou esse Espírito assim, 50%. Não, a palavra diz generosamente, ricamente, fala da abundância da graça sobre a sua vida, para transformar você, por meio de quem? Do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que pagou pelo seu pecado lá na cruz. Ele experimentou a ira de Deus contra ele. A ira que estava sobre a sua vida foi colocada sobre Jesus. É algo tão tremendo que nós nem compreendemos a profundidade disso, do próprio filho orar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou as agruras do que significa estar afastado de Deus por causa do pecado. E ele fez isso por cada um de nós. Por isso a Bíblia diz então que aquele que está em Cristo não entra em juízo, em julgamento, porque ele já passou da morte para a vida. Isso é o que Deus tem feito maravilhosamente em nós. A quinta pergunta é: mas por que Deus fez tudo isso? O que Deus ganha com isso? Qual é o propósito dele em intervir na nossa história e nos mudar? O texto diz, versículo 7: Ele, falando de Deus o Pai, fez isso, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Deus quer povoar o céu com pessoas. Foi por isso que Ele criou o ser humano, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Vocês sabem que quando uma pessoa às vezes faz uma coisa errada na cadeia, ele vai para um lugarzinho, um quartinho chamado solitária. Por que é tão terrível a solitária? Devia ser um lugar tranquilo, né? Ninguém vai me perturbar, estou aqui de boa. Porque, gente, a solidão é um negócio terrível. Porque nós fomos feitos não para sermos solitários, mas Deus nos fez para nos relacionar uns com os outros, porque Ele é um Deus relacional. Lá na eternidade, Ele se relacionava entre si, o Pai, o Filho e o Espírito. E Ele cria então para se relacionar conosco. Então lá no céu vai ter uma grande família de irmãos e irmãs. Para toda a eternidade. Nós vamos estar na casa do Papai do céu. O Senhor Jesus prometeu isso para nós. Agora, Ele diz que nós somos herdeiros
e nós temos uma esperança da vida eterna. A nossa esperança não é os militares tomarem conta do Brasil e a política melhorar. Não, a esperança do cristão não está aqui nesse mundo. Por isso o apóstolo Paulo também disse, se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esses 10, 30, 50, 100 anos que nós vivemos aqui, seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Herdeiros de Deus. Mas olha uma coisa interessante. Eu creio que antes de nos levar para casa, o nosso Pai Celestial, Ele quer ver em cada um de nós, aqui nesse mundo, na escola, no trabalho, em casa, onde quer que nós vivamos, que a gente possa realmente manifestar que somos uma nova criatura, que nós temos um viver santo, um viver digno. A Bíblia fala isso, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivei em amor. Nisto, disse Jesus, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Como podemos saber se alguém é salvo? A gente não tem a capacidade de olhar no coração de ninguém, Deus sabe. Mas como? A Bíblia fala de evidências, isso é importante para nós. Evidências são os frutos da salvação. Lembra que nós éramos natureza e vivíamos. Lembra disso? Agora ele está fazendo um contraste. Ele está dizendo que aquele que nasceu de novo não vive mais daquela maneira, mas vive de uma nova maneira. Essas são as evidências da salvação. Por isso que lá em Efésios, depois dele falar assim, olha, porque vocês são salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí então ele diz assim, nós somos feitura dele, somos uma nova criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então as boas obras são a evidência de que nós somos transformados pelo poder de Deus. Agora preste atenção, meu querido. Boas obras não é dar prato de sopa quando alguém bate na sua casa, e aí você fica com aquela consciência, não, mas, porque já de muito tempo ensina isso para a gente, né, que se alguém bater na sua porta e pedir um prato de comida, pode ser Jesus, então você tem que dar, porque já pensou se for Jesus? E aí a gente fica com consciência pesada às vezes, né? Não é essa boa obra que a Bíblia está dizendo. Se uma igreja tem condições financeiras, se há material humano que pode fazer isso, não está errado, a gente deveria fazer isso. Eu creio que essa igreja tem feito muitas boas obras nesse sentido, embora nós não usamos isso como uma bandeira, porque a Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda nem deveria ficar sabendo. Mas eu creio que quando ele está falando desta evidência da salvação, ele está falando de uma vida transformada. Olha o que ele diz, lá no versículo 8, fiel é esta palavra. Aquilo que ele acabou de ensinar, que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos porque Ele nos salvou, com a base da sua misericórdia, com a intervenção do Espírito Santo nos regenerando e renovando a nossa vida para Ele. Então, fiel é esta palavra, e eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, porque assim como na época do apóstolo, na nossa época também muita gente ensina, que você sim precisa crer em Jesus, mas você precisa completar a sua salvação. Você precisa fazer algo a mais. Qualquer mais que você fizer é obra. E você está desqualificando a verdadeira obra de Deus em seu favor. Agora a gente dá fruto, evidencia a nossa salvação por gratidão. E ele diz assim, eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que, com qual objetivo? Os que creem, quem são os que creem? São aqueles que foram regenerados, aqueles que foram acordados pelo Espírito Santo e puderam colocar sua fé em Jesus. Aqueles que creem, diz a palavra, se empenhem em boas obras. As boas obras, eu creio que é a transformação de uma vida, para que as pessoas possam olhar, mas esse cara vivia de uma maneira, agora ele vive de outra. O apóstolo Paulo em Efésios, depois que ele fala daquele texto da salvação pela graça que nós falamos agora, não pela graça sois salvos, não pelas obras, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie,
Mas nós somos feituras de Deus, criados para boas obras. Aí ele vai começar a descrever essas boas obras. Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe para que você tenha. Então, ele fala de transformação do caráter. Essa é a nossa responsabilidade, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Nós que somos crentes em Jesus, devemos evidenciar que de fato fomos transformados numa nova criatura. Para que a gente não corra aquele grande risco, que Jesus falou assim, olha, naquele último dia, muitos vão chegar, e vão dizer, Senhor, Senhor, estou aqui. Jesus vai falar, olha, aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Triste isso, não é? Pessoas ouvirem isso da voz do Salvador, olha, afastem de mim, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês, porque vocês praticaram a iniquidade, uma vida perversa. Falaram que conheciam Jesus, mas não vivenciaram isso. Então, quem crê no Filho, tem, fala isso bem forte, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Não fica balançando, será que eu tenho, será que eu não tenho a salvação? Mas isso seria orgulho da minha parte, dizer que, não, salvação é graça, é a misericórdia de Deus, que está tirando você do pecado, que está tirando das suas costas toda a culpa. Por isso a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora, para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. A vida que ele está falando aqui é Zoe, é uma vida não biológica, é uma nova vida, é vida espiritual, aquela vida que nós não tínhamos por estarmos cegos, insensatos, com a mente fechada para as coisas de Deus, mas agora nós fomos salvos, regenerados, então nós temos essa vida. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, Zoe. Preste bem atenção. Mas a ira de Deus, tira do seu vocabulário essa ideia de que Deus detesta o pecado e ama o pecador. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus ama aquelas pessoas que estão sob a graça alcançada em Cristo Jesus. Aqueles, é até triste falar isso, é difícil falar isso, mas aqueles que não têm Cristo como Salvador, que não têm a vida eterna, permanece, não é algo que vai, não, já permanece presente, contínuo. A ira de Deus, o julgamento de Deus já permanece sobre essas pessoas. Tais coisas, ele está terminando o texto, ele diz assim, tais coisas que nós acabamos de ensinar, são excelentes e úteis aos homens, por isso a gente está sempre trazendo essas mensagens aqui. Mas ele fala um conselho bem interessante, ele fala que o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, não pode ficar brigando para provar que é salvo, para provar que é certo, porque não adianta você tentar provar isso, as pessoas não vão escutar você, mas as pessoas vão ver as evidências. É por isso que Paulo fala para as esposas crentes cujos maridos não eram, Pedro, ele fala para as esposas que eram crentes, cujos maridos não eram cristãos. Ele diz, mulher, ganhe o seu marido sem palavra alguma, pelo seu bom testemunho. Cria caraminholas na cabeça dele. Ele vai dizer, mas essa mulher está diferente. E vice-versa é a verdade também. Quando o homem é cristão e a mulher não, viva em Cristo Jesus, não tente pregar. Mas o contexto aqui eram judeus, que achavam que eram filhos de Abraão, porque eles mostravam uma genealogia e diziam, olha, eu sou filho de... Então, Paulo está dizendo para o pastor Tito, não entra nessa jogada de ficar discutindo, porque as pessoas não vão aceitar isso. E você vai perder tempo e não é legal. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Por últimozinho quase, o que uma pessoa salva deve fazer?
A Bíblia fala de confessar Cristo como Salvador. E como evidência da sua salvação, ser batizado. Olha comigo, vamos ler juntos esse texto, está lá em Mateus. Quem, pois, me confessar diante dos... Jesus está assumindo um compromisso. Eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está chamando as pessoas a assumirmos um compromisso verdadeiro com Ele, de tê-lo como nosso Senhor e Salvador, de entender que Ele é a fonte da nossa salvação, por causa da sua grande misericórdia, por tudo aquilo que Deus o Pai, Deus o Espírito, Deus o Filho fez por nós. Agora preste atenção nesse texto, comigo de novo. Filipe está lá em Samaria, está pregando o Evangelho, as pessoas estão escutando a mensagem que ele está pregando. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que aconteceu? Creram na palavra dele, entenderam a mensagem. E eles estavam seguindo um cara mágico lá chamado Simão. E a Bíblia fala que o cara era um vulto, uma personalidade, e arrastava multidões de samaritanos atrás dele. Mas quando, é o contexto aqui, quando eles ouviram a palavra da verdade, eles abandonaram esse Simão e deram crédito a Filipe, e entenderam e creram na mensagem. Qual foi o passo seguinte? Foram batizados, tanto homens como mulheres. E as crianças? Será que não teve crianças que creram em Jesus? Eu creio que teve, sim. Mas o batismo cristão não é para crianças. O batismo cristão é para pessoas que já estão numa idade que possam professar uma fé pública, dizendo: eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu já fui lavado dos meus pecados. E por isso, então, hoje, diante da igreja, diante da família, diante dos convidados, eu estou descendo as águas do batismo para dar esse testemunho de que eu sou um crente em Jesus Cristo. A última pergunta: qual a promessa da Escritura para quem é salvo? Será que tem alguma promessa? Ou a gente tem que ficar assim naquele medo? Será que eu vou chegar? Será que eu não vou chegar? Será que eu vou chegar? Será que eu não vou chegar? A Bíblia diz assim, olha: as minhas ovelhas, essa é uma característica sua. Acredite nessa verdade. Ovelha. Se você é ovelha, uma característica basilar na sua vida é ouvir a voz de Jesus. Agora, claro, Jesus não está entre nós fisicamente, mas as suas palavras estão registradas na Bíblia. Então, uma característica da ovelha, ouvir a voz. Segunda característica, antes disso, eu conheço as minhas ovelhas. E a segunda característica, elas me... O verdadeiro discípulo, a verdadeira ovelha, ela é discípulo de Jesus. Ela segue o Salvador. E aí a promessa: eu lhes dou, eu lhes darei, se perseverarem e forem fiéis. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Eu lhes dou. Você tem recebido essa palavra? Você tem crido nesse Salvador maravilhoso que tem poder para cumprir aquilo que fala? Nós cantamos hoje à noite sobre isso. Ele tem poder para salvar. E ele fala mais, olha: ninguém poderá arrancar da minha mão as minhas ovelhas. Isso é segurança. Porque ele diz, olha: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não tem ninguém que pode competir com o Senhor Jesus. E aí ele vai reforçar mais essa ideia. Meu Pai, que deu essas ovelhas para mim, que as deu para mim. Então, de quem que são as ovelhas? Do Pai. Ele deu para quem? Para o Filho. Então, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu. Eu e o Pai somos um. Um no sentido não de uma só pessoa, mas a mesma essência, a mesma divindade. Então você está nas mãos do Pai e você está nas mãos do Filho. Ninguém pode arrebatar você desse lugar. Isso é segurança. Olha que texto maravilhoso. No finalzinho da sua carta, uma carta bem pequenina, 25 versículos, Judas diz assim, olha: aquele que é poderoso
Para fazer o quê? Número 1, impedir vocês de cair. Isso significa que Deus, Ele tem poder para impedir você de perder a salvação. E mais, Ele é poderoso também para apresentar vocês. Aonde? Diante da glória dEle. A Bíblia diz que nós somos como uma noiva que está sendo adornada, preparada. Ontem à noite, à tarde, 5 horas, eu fui buscar a Etel no trabalho dela e ela tinha acabado de aprontar uma noiva, foi a última noiva da noite, 5 horas da tarde, já estava o carro vindo para buscá-la. E lá onde ela trabalha tem uma casa bem bonita, uma escadaria assim. E quando a noiva chegou bem na porta, o fotógrafo falou: eu preciso bater uma foto. E aí esparramou aquele vestidão, mas ficou uma foto tão bonita. E é isso. Nós somos a noiva que estamos sendo preparados para o encontro com o nosso noivo. Deus não vai deixar nenhum de nós cair pelas tabelas. Isso não significa que nós não vamos falhar, mas há uma provisão para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar e nos purificar. Quando nós entendemos isso, isso não vai nos levar a uma vida pregressa, uma vida de pecado. Pelo contrário, quando eu entendo a salvação, isso vai me levar a um quebrantamento, a uma vida de adoração. Por isso, quando ele entendeu isso, aquele que é poderoso para impedir-me de cair e me apresentar diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém? Eu tenho algumas aplicações para fazer para nós hoje à noite. Primeiro, pense naquilo que nós estudamos. Salvação envolve total perdão dos pecados. Você foi plenamente perdoado. Você foi absolvido de toda culpa. E você foi libertado da condenação. Agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, quem é salvo não vive mais para si mesmo, no egoísmo, no pecado, mas vive para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Terceiro, obediência é fruto. Nós não somos salvos pela obediência, mas a obediência é a evidência, é o novo caminho. A Bíblia fala de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obediência é fruto. Crente que é crente, obedece, como fruto da salvação. Quarto, leitura bíblica e oração é a disciplina para alcançar crescimento. Não tem como crente crescer espiritualmente se ele não conhece a palavra. Por isso que leitura e oração. Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças, né? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É disciplina, dá trabalho. Por último, confissão e santificação é a regra para manter comunhão com o nosso Deus Salvador. Confissão, santificação. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Entenderam essa palavra de hoje à noite? Meu desejo do fundo do meu coração, para você que já entende isso, agradeça do fundo da sua alma, do seu coração, porque você não merecia, mas Deus te alcançou. Graça, pura graça. E você que ainda está aí em dúvida, às vezes com vergonha de se identificar com Cristo, lembre do que Ele falou: quem me confessar diante dos homens. E isso requer uma decisão. Eu não vou chamar você aqui à frente para levantar sua mão. Eu creio que você precisa ir para a sua casa e falar: Deus, olha, eu ouvi aquela palavra lá e eu quero que o Senhor me ajude a compreender. Eu quero que o Senhor realmente transforme a minha vida, para que eu seja uma nova criatura. E quem sabe, numa hora que a gente menos espera, você levanta a mão assim e fala: ô pastor, eu quero ser batizado. Eu quero demonstrar publicamente para a igreja que Jesus é o meu Salvador. Que eu vivia assim, mas agora eu vivo diferente.
Eu quero cantar com você como nossa oração, aquela música, a última que nós cantamos. Samuel, me ajuda aqui.